Joia? Eu preciso de ajuda aqui de alguns. Hoje eu vou terminar aquela aula de estudo bíblico e depois a próxima vai ser uma aula interessante. Vai ser o que a gente responde quando as pessoas ficam debatendo com a gente, certo? A Esther falou uma coisa ali, ela falou assim, ó, eu dei um estudo lá para quem você deu, não aceitou. Provavelmente aconteceu duas coisas. Primeiro, antes de eu falar o que aconteceu, você viu que você falou que elas estavam bagunçando e elas deram a resposta clássica que todo aluno dá. Estou falando da matéria, professor. O tempo passa, a idade desenvolve e a resposta é a mesma. É impressionante. E o pior é que se a gente faz uma pergunta da matéria, geralmente o miserável do aluno acerta. Então, assim, ó, hoje eu vou terminar essa parte do estudo bíblico, que na próxima aula é como rebater objeções. Hoje eu vou dar uma palhinha disso, porque hoje nós vamos fazer um estudo bíblico sobre o sábado. E eu vou mostrar para vocês assim, o que eu faço. E cada um faz o que quiser. Mas provavelmente, Esther, você teve dificuldade pelo seguinte: o estudo da morte é um estudo polêmico, é uma pancada. Se você não deu os estudos anteriores ao da morte, a pessoa vai rejeitar o da morte. É muito forte para ser o primeiro. Então, esses assuntos polêmicos que são pancadas não podem ser o primeiro, porque a pessoa não está preparada ainda. É como se eu pegasse o meu filho hoje e falasse assim, moleque, abre a boca e come essa lasanha de brócolis que a tua mãe fez. Não adianta, ele não vai comer, não vai assimilar. Então provavelmente aconteceu isso, ou pode ter acontecido uma outra coisa. A pecinha que estava dando o estudo, às vezes deu de uma forma assim que não entrou direito o estudo. Então, esses assuntos polêmicos, por exemplo, eu quero saber sobre a morte. Calma, nós vamos estudar sobre a morte. Não, mas eu quero saber hoje, minha tia morreu e eu queria saber o que tinha acontecido. Calma, nós vamos chegar lá. Aguenta um pouquinho, nós vamos estudar algumas coisas, nós vamos chegar lá. Novela sempre deixa um clima de depois, não é? Você fica querendo assistir o depois? Por que vocês estão balançando a cabeça? Vocês estão assistindo novela? Não vou balançar a cabeça não, meu filho. Mas a novela, quando vocês assistiam, ela sempre deixa esse clima de depois, tá? Mas, filhão, você podia me ajudar? Eu queria que ficasse assim, a cada 3 pessoas ficassem com um estudo bíblico. E o estudo ficasse no meio e 2 vão ficar olhando. Você me ajuda a distribuir, Daniel? A cada 3, se sobrar, nós vamos... Você está meio solitário aí, meu filho? Cada 3 aqui, o casal. Vocês 3 eu estou de olho. Não. Eu estou de olho, vocês devem trabalho para mim também. Tem aí? Tem, nós 3 aí. Dois lá. Tá. Deixa um para mim. Para que vocês estão aprendendo toda essa teologia toda que até agora o pastor Cristiano e o pastor Daniel apresentaram? Para que isso? Para vocês engolirem e ficar com você? Para vocês ensinarem. Certo? Então a gente ensina dando estudo para as pessoas. Vamos lá então. Ó, vocês estão com o estudo bíblico aí. Sempre, só rapidinho para recapitular. Ô Fernando, você pode me emprestar seu dedo? Só para você clicar ali no computador. Meu controle acabou aqui. Se alguém por acaso passar no mercado, tiver daquelas pilhas pequenas, e quiser comprar para o seu pastor, acabou do meu controle. Mas eu prefiro o alcalina, Duracell assim, porque dura mais. Vai certo? Olha só, passa aí, só para a gente relembrar. Estudo bíblico. Clica aí, meu filho. Ó, antes de tudo, prepare o estudo, chegue pontualmente, cumprimente a todos. Isso aqui a gente fez daquela outra vez. Converse um pouco antes, aquele papo assim, não é aquele papo à toa, aquele papo intencional, né? Você descobrir coisas que afetariam a decisão. Você vai conversando, daqui a pouco você descobre se o camarada bebe, descobre se o camarada fuma, descobre se ele se juntou com a mulher, descobre se ele é gay, você vai descobrindo as coisas.
É sério, você vai descobrindo tudo que impediria o batismo dele. O seu sonho é ver ele batizado e frequentando a igreja. Então isso que você tem que descobrir nessa conversa, com jeitinho, né? Vai chegar lá, meu pastor disse que eu tenho que perguntar isso. Daniel, você bebe? Sim. Você fuma? Já fumei. Então, Ô, pastor, assim, ó, não vai fazer um questionário. Um colega meu, senhor, fumou a carteira e meia de cigarro por dia. Dá 10 pila. Sim. Aí eu falei para ele, pô, 10 vezes 30, dá 300. Sim. Um ano dá 4 mil reais. Sim. Que coisa linda. Se a gente conversa aí e tal, só que não dá dinheiro, não é melhor parar de falar. É assim, continuar gastando. Se a pessoa gosta, se a pessoa fuma porque ela gosta, ela não está nem aí de gastar isso. Você tem que mostrar que isso é ruim por outro lado para ela. Ó, existe um princípio assim, ó, até na teologia chamado princípio minimax. Você tem que minimizar o conflito com a pessoa o máximo que você puder. Então assim, ó, ela está falando uma coisa que ela está errada, mas você tem que, com um jeitinho, não bater de frente com ela, meio que minimizar o conflito, o debate, e aí você vai por trás e convence ela que aquilo está errado, certo? Ela sabe, né, mas não quer aceitar. Ela sabe, mas ela não quer aceitar. Então não adianta você falar para ela direto. Você tem que falar de uma forma diferente. Tá, mas obtenha a atenção de todos, faça uma oração breve, recapitule o estudo anterior, introduza o estudo de maneira atrativa. Todo estudo a gente tem que procurar inventar alguma coisa assim para atrair as pessoas. Hoje eu tinha pouco tempo para pregar, mas eu ia começar o meu sermão, eu tive que cortar 2 terços do meu sermão. Mas eu ia começar o sermão hoje falando da síndrome de Estocolmo, que é aquela síndrome que o sequestrado, ele se apaixona e tem piedade do sequestrador. Eu ia mostrar essa síndrome, certo? Então inventa sempre alguma coisa assim para chamar a atenção. Fala com um tom de diálogo, de sermão, passa próximo. Ajude a encontrar os textos bíblicos. Lembra que eu falei? Não pega a Bíblia da mão da pessoa, acha o texto, dá para ela. Deixa a Bíblia na mão dela e você vai ajudando assim a ela encontrar. Mais para lá, ela está em Jó. Às vezes você fala para a pessoa, vamos ler Mateus 24, 14. Aí ela está procurando aqui no começo. Aí você fala, não, está mais para trás. A tentação de você mexer na Bíblia dela é grande, mas não mexa. Deixa ela, vai mais para lá. Faz gesto, desenha, e tenha paciência. Porque você está ensinando ela a manipular a Bíblia. E ela que está manipulando. Quando ela achar e ela ler, não foi você que mostrou, foi ela que achou e ela que leu. E depois eu estar com isso na cara dela. Falo, não, você não achou na Bíblia isso? Você não leu aí na sua Bíblia? Você mesmo não achou aí o verso, leu? É um argumento para você. E não use a sua Bíblia de preferência. Mas anuncie o tema seguinte, deixe a lição preenchida com ela, conclua com oração, faça um apelo, tire dúvidas e ao terminar pergunte se ficou claro. Joia? Ficou claro? Tem dúvida? Faça um apelo. Próximo. Reafirme a data do próximo estudo. Vocês viram que eu comecei fazendo isso hoje? Semana que vem tem aula, dia 24 não tem aula, dia 31. Então sempre deixe claro essas coisas. Saia logo ao concluir. Terminou o estudo, fez o apelo, fez oração, vai embora, meu filho. Para quê? Para a pessoa ficar pensando naquilo que você estudou. Se tiver lanche, pastor. Se tiver lanche, lancha e cai fora. Lanche e cai fora. Certo? E se tiver coisa de porco, não come, porque depois você vai dar um estudo sobre isso e aí não vai dar certo se você comeu antes. Evite ao máximo faltar ao remarcar o estudo. Eu não tomo refrigerante. Tem lugar que eu vou dar estudo que a pessoa vem e dá refrigerante. Pastor, toma aqui um refrigerante. Não, irmão, dá um copo d'água. Eu falei, não estou com sede. E estou com sede mesmo, sempre estou com sede. Certo? E aí, eu disse para ela que eu não tomo refrigerante, mas eu não falei na cara dela. Certo? Mas se ela insistir muito, certo? Eu falei, não, eu prefiro só água. Não, pastor, mas toma, não, muito obrigado. Certo? Evite ao máximo faltar ao remarcar o estudo. Esse daqui, se eu pudesse falar um erro assim que as pessoas cometem, esse é o criminoso. Remarcar ou faltar no estudo. Você sabe o que acontece com a gente? Agora eu vou abrir uma caixa preta no estudo bíblico. É esse ponto aí e o outro que é fazer apelo
que faz com que vocês não consigam batizar as pessoas como vocês não estudam? Vocês não fazem apelo geralmente e vocês remarcam muitos estudos bíblicos. Quando eu falo vocês, é as pessoas em geral. Sabe o que acontece na sua vida? Você vai dar estudo. O capeta sabe que você vai dar estudo 4 horas para Esther? Sim, claro. Sabe. Ele vai fazer o teu parente vir te visitar 3 horas da tarde. Para te amarrar, você não estuda. Aí, sabe o que a gente faz? Ah, meu parente veio visitar agora, eu vou deixar ele aqui, eu tenho estudo bíblico. A gente liga para a pessoa e remarca. Você está assassinando o seu estudo bíblico. Pode ter certeza, dificilmente essa pessoa vai se batizar no final. Esse aí, se é um dos erros assim mortais, é esse daí. Ó, não remarque. Ah, chegou o parente, filho, eu tenho um compromisso às 4, vem cá, vamos conversar, bate papo aqui, ó, fica aqui, daqui a 1 hora eu volto. Saia, dê o seu estudo e volte. Ah, tá chovendo, tá muito frio, acho que a pessoa tá dormindo, o problema é dela, eu vou acordar. Porque é a salvação dela, é vida ou morte. Vá, não fique com medinho que você vai... Ó, a gente tem medinho que a gente vai incomodar as pessoas. Não tem esse medo, Satanás não tem. Ele não pergunta, não tenha você. A gente fica muito, mas será que vai incomodar? Não, vai meu filho. Se a pessoa aceitou o estudo, eu já falei para vocês, só com uma arma na minha cabeça eu paro de dar. E dificilmente eu remarco o estudo bíblico. Às vezes, eu não estou falando que isso não vai acontecer, isso acontece. E às vezes eu tenho que fazer, às vezes morre uma pessoa, eu tenho que ir lá enterrar o defunto, certo? E às vezes eu tenho que remarcar. Às vezes acontece um acidente, alguma coisa, mas evite. Ó, não falte. Continue mesmo se a pessoa mostrar aparente desinteresse. Você tem uma ideia como é importante seguir o estudo? O próximo passo diz, ó, continue mesmo se a pessoa mostrar aparente desinteresse. Mesmo que você for dar estudo, aquela pessoa, sabe aquela cara de que não queria estar fazendo? Faça. Mesmo assim. Animado, como se a pessoa estivesse super empolgada. Faça. Porque quem está aqui desanimando ela? Satanás. Se você afrouxar, ele toma conta. É uma guerra, pessoal. É uma guerra. Se você afrouxar, mesmo que a pessoa pareça que está desinteressada ali, avança. Ó, tenha fé verdadeira no que você está ensinando. Eu vou provar a fé de vocês hoje. Certo? Tenha fé. E nunca conclua o estudo sem um apelo específico. Agora pega o estudo bíblico. Eu vou mostrar umas coisas que nós vamos fazer juntos. Ó, o primeiro estudo é sobre a Bíblia. Certo? Aí você vai lá, pergunta por pergunta. Por exemplo, fulano, deixa a pessoa ler. Lê a primeira pergunta para mim, Daiane, por favor. Como Jesus considerava a Bíblia? Então vamos lá. Abre a Bíblia. Vamos lá então, Daiane. Abre a Bíblia lá em João, capítulo 17, verso 17. Fala para a pessoa abrir a Bíblia. Ela abre a Bíblia. Leia o verso. Quem pode ler esse verso para mim aí? Rapidinho aí. Já demorou para achar. João 17, 17. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Lê o verso. Aí a pessoa lê o verso. Aí você fala, Daiane, completa aí. Como é que fica a primeira pergunta então? Santifica-os na verdade, a tua palavra é o que, Daiane? É a verdade. Se a pessoa responder errada, o que você faz? Corrige. Corrige, com amor, né? Não, você respondeu errado. Se eu falar que ela respondeu errado, você já criou um bloqueio na comunicação. Assim, não, mas vamos dar uma olhadinha de novo nesse texto. Lê o texto de novo. Ela está errada, mas eu não falei para ela. Vamos ler de novo o texto. Santifica na verdade. Então, como é que a gente completa isso? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Se ela errar de novo, fala, não, ó, tá vendo? Se ela errar de novo, fala assim, tá vendo esse pedaço do texto? Tá vendo aqui, ó, santifica-os na verdade. O brasileiro tem muita dificuldade de interpretação do texto. Certo? Beleza. Aí você fez a segunda, fez a terceira, estudo difícil, tem que marcar X, fez a quarta, fez a quinta, sexta, terminou. Aí lá na parte final do estudo tá dizendo assim, ó, recapitulação. Aí você preenche com ela a recapitulação. Na parte lá, compromisso de fé. Daniel, estou dando estudo para esse casal. Daniel, lê o primeiro compromisso aí. Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Personaliza. Essa é a parte que geralmente vocês não fazem. Por que eu estou falando vocês? Porque nós pastores, nós somos ensinados na faculdade que tem que fazer.
E vocês não fizeram teologia. Então, geralmente, vocês não fazem. Mas personifica. Não faz de qualquer jeito. Daniel, ele não está olhando para mim. E isso está me incomodando, porque eu quero que ele olhe nos meus olhos. Entendeu? Daniel, eu chamei ele de novo. Agora ele olhou. Ou seja, eu chamei o jogo para mim. Você aceita a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Toda não, né? Só os versos que a gente leu hoje. Joia, beleza? Aí ele respondeu isso, eu diria para ele, parabéns. Então, esses versos que você leu hoje, você se compromete em seguir o que esses versos estão ensinando? Pronto, é só isso que eu queria. Não quero que ele se comprometa com a Bíblia toda. Se ele tivesse falado sim, melhor para mim. Mas eu fiz ele se comprometer com os versos que ele leu hoje. Depois eu vou pegar ele por esses versos que ele leu hoje. O segundo, o que diz? Quero dedicar um tempo cada dia para estudar a Bíblia. Agora é o apelo do coração. Primeiro foi cognitivo, você aceita. Agora é emoção. Daniel, você quer pedir ajuda de Deus para estudar todo dia um pouquinho da palavra? E se a Daiane estiver junto no estudo, eu vou perguntar para ele, eu vou perguntar para ela. Porque eu quero no final que os dois se decidam. Eu tenho que ir levando os dois tomando decisão, passo a passo. Daiane, você também quer assumir esse compromisso ao lado do seu esposo? Aí o outro, lê o próximo, Daiane, para mim. Farei todo o possível para colocar em prática os seus ensinos em minha vida. Daiane, esse é o seu desejo? Olha essa pergunta. Farei todo o possível para colocar em prática os seus ensinos? Você está vendo o peso dessa frase? Esse é o seu desejo, Daiane? E o seu, Daniel? Esse é o seu desejo? Nós podemos orar por isso, pedir para que Deus te ajude a seguir a Bíblia, a dedicar tempo para estudar e fazer tudo que é possível. A gente pode orar por isso, então vamos orar. Já ora na hora. Deus, dá força para ele, fala pelo nome, dá força para ela, ora com eles. Terminou, valeu, tchau, estou indo. Não, pastor, tem um lanchinho. Não precisa se incomodar. Não, pastor, mas tem um lanchinho. Não precisa. Não, pastor, tem um lanchinho, tá bom, vai. Tem que ser na terceira. Eu aceito na terceira. Fala, querido. Só para ficar claro, isso o senhor insistiu. Está vendo o peso dessa pergunta? É só para nós, também não vai ser para ele. Claro. Está vendo porque você vai se comprometer. É claro. Mas, exatamente, é para nós. Todo mundo está entendendo isso, né? Jona? Semana passada a gente fez, deixou o estudo do casal batista e a gente fez essa conclusão aqui. E agora, na próxima segunda, a gente volta a perguntar se eles estudaram a Bíblia, ou esquece. Se você pode perguntar isso, mas não diretamente, assim, vamos lá, pega lá o primeiro, você pega o estudo 1 lá, lembra que vocês falaram sim para tudo, vocês fizeram aquilo que vocês comprometeram, você pode descobrir isso não de forma direta. E aí, como é que foi essa semana de vocês, tudo bem? E aí, como é que foi? Vocês trabalharam bastante, conseguiram ter um tempinho para estudar a Bíblia? Pastor, foi muito difícil, meio complicado, a gente não conseguiu parar, você já descobriu que ele ainda não conseguiu colocar em prática. Mas vai conversando, tentando descobrir. Não direto assim, porque senão vira uma inquisição, né? Eu faço a inquisição mais para frente, não agora. Nós estamos no estudo 1. Eu não tenho a amizade deles ainda, a confiança deles para fazer a inquisição. A inquisição vem mais para frente. O estudo 2 fala sobre a criação, mesmo esquema, aí tem um apelo. Vamos lá no compromisso de fé. Aceite que o universo foi criado com a participação de 3 pessoas da divindade. Você aceita isso? Sim ou não, Daniel? Sim. Você crê no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais? Você acredita? Se ele falar, não acredito nisso, não evolucionei nisso, tá bom. Esse estudo você percebeu que ele não aceitou. Aí o que eu faço? Na próxima, eu sigo a sequência do estudo, dou mais 1 ou 2 estudos da sequência, depois eu volto no assunto que ele não aceitou, trago um outro material, um outro estudo, estudo de novo o assunto que ele não aceitou. Porque não pode ficar nada para trás, porque senão no final não vai se batizar. Então, se ele não aceitou, você volta. Agora vamos lá no estudo sobre o sábado. Essa parte do apelo todo mundo entendeu? Sim ou não? O apelo tem que ser direto. Olha nos olhos da pessoa. Com respeito e tudo, mas olha nos olhos.
faz um apelo direto. Você aceita, você se compromete com isso, você crê que Deus é Criador, você crê que Deus criou esses dias todos. Quando você chega no sábado, você já estudou a volta de Jesus, você já estudou o milênio, você já estudou sobre a morte, você já estudou sobre a nova terra. O estudo do sábado é o estudo número 16. Nessa série aqui é o estudo 16. Não, é o 16, mandamento esquecido. Vamos lá, cada um acha um verso rapidinho. Quem vai achar o verso da pergunta 1, levanta a mão. Esther, quem vai achar o verso da pergunta 2? Vai lá, tem 2 versos, você acha um, Nelson acha outro. A pergunta 3 tem vários versos, certo? E depois nós vamos ver juntos. Quem acha o verso da pergunta 4? O tio Celso. Quem acha o verso da pergunta 5? Você acha um e os outros 2 acham os outros, porque são 3 versos nessa pergunta. Quem acha o verso da pergunta 6? E quem acha o verso da pergunta 7? Jóia. Então vamos lá. Vamos fazer junto esse daqui rapidinho. Vamos lá então. Eu estou fazendo esse estudo com a Nayara. Nayara, muito bom estar aqui na sua casa para a gente estudar a Bíblia mais uma vez. Hoje, a palavra de Deus, eu gosto de suspense. Hoje a palavra de Deus vai falar forte com você, Nayara. Mas a gente tem aprendido durante todos esses... Agora nós já somos amigos. Está no estudo 16, eu já vim várias vezes na casa dela. Ela já almoçou com a família dela na minha casa, já almocei lá com ela, já criei amizade. Nayara, hoje o estudo, Deus vai falar forte com você. Mas eu sinto que você e a sua família estão dispostos a seguir a palavra de Deus. Podemos orar para que o estudo de hoje assim seja abençoado? Você sabe que o estudo é sobre o sábado. E vem chumbo grosso. Então você já começa, aí você faz aquela oração de consagração mesmo. Deus, dê força para a Nayara, para o Tiago, para a família. Nós vamos estudar a Bíblia agora. A tua palavra vai falar com a gente de uma forma poderosa. Ajuda-nos a entender e a seguir o que nós vamos estudar. Vai firme mesmo. Primeira pergunta, Nayara. Lê para mim. Qual é a primeira pergunta? O que diz o quarto mandamento? Então, vamos ler lá na Bíblia, Nayara. O que diz o quarto mandamento? Quem ficou de ler o primeiro verso? Lê, Esther. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Obrigado, Nayara, por ter lido. Agora vamos completar, Nayara. O que a Bíblia está falando? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. O 7º dia é o... Está vendo, Nayara? Deus criou o mundo em 6 dias. Lembra que a gente estudou a criação? Então Ele criou o mundo em 6 dias. Mas a Bíblia está falando para você agora que Ele descansou no 7º dia. Você percebeu que Deus está falando para a gente lembrar desse dia e descansar nesse dia? Aí, anotou. Vamos para a segunda. Então lê a segunda agora, Nayara. Quem estabeleceu o sábado? Quando e por quê? Tá, nós estamos estudando agora sobre o sábado, Nayara. E quem é que criou esse dia? Como é que ele veio a existência? Quem ficou com o verso, lê. Então lê. Assim terminou a criação do céu e da terra e a neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Ok? Então vamos completar ali. Deus estabeleceu o sábado na criação. Nayara, você está vendo que desde que Deus criou os céus e a terra, desde a criação, desde o início de tudo, Ele já estabeleceu o sábado. Viu que desde a criação o sábado já existia? E Deus já estabeleceu para ser um dia de descanso, um dia para a família, um dia para o encontro com Deus. Desde a criação. Eu repeti essa frase, desde a criação, 3 vezes. Sabe por quê?
porque eu já estou evitando que ela me diga uma coisa que eu não quero ouvir no final. Aquela objeção, o sábado foi para os judeus. Eu já repeti 3 vezes para no final ela não me falar isso. E se ela me falar, aí eu vou falar, lembra lá na pergunta 2 que a gente leu, que foi desde a criação? O grande tchan dessa coisa assim de a pessoa aceitar o estudo é você deixar a Bíblia, tirar as dúvidas delas antes de ela fazer para você. Eu já frisei 3 vezes porque eu não quero que ela faça essa pergunta, mas se ela fizer, eu vou lembrar da pergunta 2. A pergunta 3, não vamos nem ler os versos. Que dia Deus ordenou que fosse observado o tempo dos profetas? Moisés, qual era o dia? Qual era o dia? Sábado. A Nayara leu o texto e está respondendo. Isaías, qual era o dia? Jeremias, Ezequiel, Esdras e Neemias. Sábado. Está vendo, Nayara? Em todo o Velho Testamento, desde a criação, qual era o dia que aparece para ser observado? Em todo o Velho Testamento, eu já comecei a pegar a Bíblia do começo até o final. Desde a criação, qual era o dia? Sábado. Eu estou reforçando um argumento que não é para os judeus, e eu vou mostrar para ela que o sábado está em toda a Bíblia. Desde a criação, em todos os profetas. A pergunta 4. Que dia foi observado por Jesus? Essa é boa. Lucas 4,16. Pastor Daniel sabe de cor. E aí tem um detalhe que você tem que frisar nesse verso. O que diz lá? Quem ficou de ler? Eu. Lê. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Nayara, vamos responder agora essa pergunta. Nayara, que dia que foi observado por Jesus? Ela respondeu certo? Respondeu. A gente podia avançar agora para a 5ª pergunta, já respondeu certo, mas essa pergunta é uma pergunta chave, porque tem um detalhe nele. Qual é o detalhe desse verso? Quem observou o sábado? Jesus. Que é a pessoa mais poderosa para ter observado o sábado do que ele? Ele. Esse verso eu paro. Quem observou, Nayara? Jesus. Você reparou que Jesus ele fez o que no sábado? Para a igreja. Descansou, mas ele fez mais uma coisa. O que ele fez, segundo verso? Olha, não captou a minha mensagem. Então eu peço para ler de novo. Vamos ler de novo. Lê lá o verso. Ele foi a Nazaré, onde ele ia ser criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. No dia de sábado Jesus fez o quê? Ele foi aonde? A igreja. Puxa. Isso. Isso. Aí ela já veio com objeção. Isso. Ela já veio com objeção. Eu ia dividir isso aqui em 2 partes. Eu ia falar, tá vendo, Nayara? Por isso que nós temos o costume de estar na igreja no sábado. Porque o sábado é um dia para estar na igreja. Aí tem gente que fala isso daqui, ó. Fala? Mas também judeu e sinagoga também só sábado. Sim. Agora, a senhora reparou, agora você, Nayara, a senhora reparou que a Bíblia disse ali que Jesus foi segundo o seu costume? Você sabe que quando a gente olha a Bíblia, a gente vê que Jesus não andava de acordo muitas vezes com o costume que existia na época. Jesus andava fazendo o que é certo. Muitas vezes ele combateu os fariseus, os escribas, tudo, porque ele não andava nas tradições das pessoas. Mas a senhora reparou, dona Nayara, que o verso diz ali, segundo o seu costume, era costume dele ir. Ele não ia porque era judeu, ele ia porque era costume dele, como pessoa estar guardando o sábado. Então eu responderia sim para ele. Essa parte do costume é importante. E dá para usar outras coisas também. Mas como ela entrou nessa parte, tem gente que aceita isso e tem gente que fica insistindo, certo? Nessa questão. Se ela ficasse insistindo nessa questão, ia começar a relembrar, olha, lembra que desde a criação, a gente lembra que desde a criação, o sábado já não tinha sido guardado. Jesus não entrava na sinagoga porque era um costume da época. É porque desde a criação, o sábado já era um dia de louvor e adoração. Mas vamos continuar o próximo. A 5ª diz assim: que dia guardavam os seguidores de Jesus? Lucas 23, 53. E tirando do madeiro, envolveu um lençol de linho e o depositou no fio aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. E era o dia de preparação, e começava o sábado.
As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Ó, quem é que a resposta da pergunta é: que dia guardavam os seguidores de Cristo? Sábado. O que aconteceu aqui no evento? Mesmo na morte de Jesus, eles pararam para descansar sábado. E aí usou uma expressão, essa parte aí, usou uma expressão que chama atenção aí. Qual é a expressão que chama aí? Lucas 23, 53. Acho que é esse texto aqui. Deixa eu só abrir aqui, que eu não estou com ele aberto. Lucas 23, 53, 56, é assim, tirando Maria, de repercussão, começaram as mulheres. Não é esse texto. É um outro. Ah, não, é esse mesmo. O 56, leu o 56 de novo, bem alto agora. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Nayara, está vendo que até na morte de Jesus, os seus discípulos, eles descansaram no sábado? E eles descansaram segundo que mandamento? Ó, a Bíblia colocou, descansaram segundo o mandamento. Que mandamento, Nayara? O quarto mandamento, aquele que nós lemos lá atrás. Então nós estamos vendo o sábado no Velho e o sábado no Novo Testamento. Até na morte de Cristo, os seus discípulos guardaram o sábado segundo o mandamento. Até isso eles fizeram. E aí vai todas as perguntas. Agora, a sétima pergunta, abra todo mundo a Bíblia aí em Tiago capítulo 2, verso 10. Sobre cada estudo bíblico tem versos chaves. Esse verso você tem que ler com a pessoa. Tiago capítulo 2, verso 10. Pode ler. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disser, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Nayara, o que você entendeu desse verso que nós lemos agora? Guardar todos, se vai cair um só, a gente vai ser errado todos. Nayara, tem um mandamento que diz assim: não matarás. Eu tenho que obedecer esse mandamento? Se o Tiago estivesse aí, eu perguntar para ele também: Tiago, a gente tem que obedecer esse mandamento? Tem um mandamento que diz para não mentir. Nós temos que obedecer esse mandamento? Nayara, tem um mandamento que diz assim: lembre-te do dia do sábado. Você tem que guardar esse mandamento hoje? Sim. Ela vai responder sim. Agora, se ela trabalhar no sábado, se ela tiver dificuldade no sábado, o que ela vai... Agora é a hora de a pessoa questionar. Questione aí então. Eu trabalho no sábado e ganho um bom salário. Nayara. Não, o pastor Damiano. O pastor Damiano combina com o Nayara. O senhor trabalha no sábado. Então, abre a sua Bíblia aí, no Salmo 37. Salmo 37. Agora eu estou chegando na parte final de hoje. A parte de contestação. E na outra aula, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Várias coisas que você fala e depois vocês vão ganhar uma folha que tem como você responder cada uma das contestações, vários assuntos, e tem até um livrinho que vocês vão receber no final também. Antes de nós lermos, Tiago, esse verso da Bíblia, lembra de uma coisa: quem é o Criador dos céus e da terra? Deus. Agora nós chegamos no ponto do estudo bíblico que eu vou buscar no fundo do baú cada decisão que ele tomou em cada estudo. Tiago, lembra que você assumiu um compromisso com Deus de seguir fielmente a Bíblia? Lembra que a gente estudou sobre a Bíblia, você assumiu um compromisso com Deus? Agora eu vou buscar. E eu vou jogar tudo na cara dele. Um jeitinho, né? Lembra que você assumiu esse compromisso? Outra coisa, antes de a gente ler o texto, você lembra, Tiago, que nós estudamos a Bíblia, nós vimos que Deus é Criador dos céus e da terra?
E lembra que esse Deus que é criador dos céus e da terra, Ele também mantém o universo, mantém a cada um de nós. Tiago, antes de a gente ler o verso, lembra que nós estudamos que Cristo Jesus vai voltar na terra. Vai voltar para a terra. Eu te pergunto, você quer estar salvo ou perdido? Aqui eu já comecei a apertar ele, daqui a pouco eu vou esmagar. Certo? Lembra que Jesus vai voltar? Você quer estar salvo ou perdido? Salvo. Mas lembra que quando Cristo voltar haverá dois grupos. Aqueles que são fiéis ou infiéis. Você quer ser fiel? Filho, confie em Deus. Eu sei que você trabalha no sábado. Mas quem é que está pedindo para você guardar esse mandamento? Quem é que está te pedindo? Eu quero que ele responda. Quando ele não responder, eu vou ficar aqui. A Bíblia. A Bíblia, ou Deus. Beleza, eu gostei da resposta. A Bíblia está te pedindo. Quem é que escreveu esse livro? Deus. Você confia no Deus que escreveu esse livro? Creio, né? Você acredita mesmo de todo o seu coração? Então, meu filho, leia para mim Salmo 37, verso 25. Fui moço e agora sou velho. Fui velho e agora sou moço. Porém, Essa versão é apócrifa. porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tiago, você viu o que Deus está falando para você? O justo vai ser desamparado? Nunca. Deus está te chamando para ser fiel no sábado agora. Sabe o que normalmente... Agora eu vou falar mal de vocês na frente de vocês. Aqui tem uma diferença forte entre pastores e leigos. Sabe o que normalmente os leigos fazem? Afrouxam. E a gente não afrouxa. Alguns afrouxam, mas a gente não. E aí onde eles afrouxam. E é nesse momento que vem frase daquele tipo assim, então faz assim, Tiago, você entendeu que Deus está te chamando para guardar o sábado, então continua trabalhando, nós vamos orar aqui agora, continue orando, no momento Deus vai abrir uma porta para você. Satanás vai deixar barato? Não. Nesse momento de estudo bíblico que nós definimos quem são meninos e quem são homens. Nesse momento nós definimos quem tem fé e quem não tem. Nesse momento de estudo bíblico você define se você acredita naquilo que você prega ou não. Nesse momento eu olho para ele e falo assim, filho, Deus está falando que não vai te desamparar. Pastor, meu emprego. Você vai lá chegar, aí eu já vou ensinar para ele. Você vai chegar segunda-feira, você vai conversar com o seu patrão e vai dizer assim, olha, eu estou estudando a palavra de Deus, entendi que eu tenho que guardar o sábado e minha consciência não permite mais que eu trabalhe no sábado. No próximo sábado eu não vou vir. Trabalho no domingo, trabalho no horário que você quiser. Eu estou chamando ele para guardar o sábado quando? No próximo sábado. Não é daqui a um mês, não. É no próximo sábado. Filho, você vai falar isso para o seu patrão. E nós vamos orar hoje aqui, Deus vai abrir as portas. Pastor, e se eu perder o emprego? O que a Bíblia disse aí, Tiago? Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado justo, a sua descendência mendigar o pão. Deus não vai te desamparar. Eu quero mostrar mais para você. Abre lá Isaías capítulo 58, a sua Bíblia. Vai mais para frente. Isaías 58. Lê para mim o verso 14, Tiago. Então te deleitarás no Senhor. Não. Desculpa. Desculpa, Tiago. Lê a partir do 13, por favor. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Ele leu, agora eu quero ver se ele entendeu. Tiago, o que Deus está falando para você? Você entendeu o que você leu na palavra? Entendeu, Tiago? Aqui é uma promessa, né? Mas também há um desafio de desviar-se de profanar. Não, você já está falando como Daniel. Confia ou não confia?
Você entendeu o que nós Pergunta para mí otra vez. No entendi. É que essa sua explicação já viu. Teológica. Mas assim, ó, você entendeu? E eu vou fazer o apelo para ele. Tiago, nós vamos orar a Deus. Nosso Deus é criador do ouro e da prata. Você fez um compromisso de colocar a sua vida na mão dele. Ninguém que tenha colocado a vida na mão de Deus vai desamparar. Se você tem uma experiência pessoal com o sábado, conta agora. Por exemplo, eu trabalhava numa multinacional, aí você conta a sua experiência. Eu tomei essa decisão. Minha sogra, eu tenho experiência com o sábado, com a sogra, conta. Agora é hora de você contar uma história, uma experiência. Conta e faz o apelo. Nós vamos colocar a sua vida na mão de Deus. Nós vamos orar hoje. O Deus que te criou não vai te desamparar. Mas eu não posso. Confie em Deus, que Deus vai cuidar de você. E se ele continuar insistindo, agora aqui é o momento que eu não largo o osso. Abra lá a Bíblia em Deuteronômio. Capítulo 11, versos 26 a 28. É o último verso que eu vou ler. Deuteronômio, capítulo 11, versos 26 a 28. Nayara, lê para mim esse verso. Nayara verdadeira. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Quem que falou esses versos? Ele está falando, eu coloco diante de você o quê? A bênção? A vida e a morte. Nayara, Deus quer te abençoar? E esse texto diz, Deus pode te abençoar se você fizer o quê? Guardar os mandamentos. Nayara, Deus está te chamando agora para dar esse passo de fé. Eu sei que você trabalha no sábado. Você vai chegar segunda-feira, para conversar com o seu patrão e vai falar, não posso trabalhar mais. E pode ser, Nayara, que aconteça duas coisas. Ele te deu o sábado livre, ou ele não te deu. Se ele não te der, Nayara, você vai dizer para ele então que você não vai mais trabalhar ali, que você vai buscar um outro trabalho que você possa ser fiel ao Deus que você tem conhecido. Nós podemos orar por isso, pedir o poder de Deus para te ajudar nesse momento. Eu fiz... Nayara, eu ensinei a Nayara, eu fiz o apelo para ela, eu respondi objeções, eu mostrei versos para ela confiar em Deus. Eu disse para ela o caminho, eu ensinei o caminho que ela deve seguir na empresa dela, e eu disse para ela que pode ter dois resultados, o camarada aceitar ou não aceitar. E se ele aceitar, você continua lá e faça um trabalho fiel. Mas se não permitir que você trabalhe em outros dias, se quiser que você trabalhe no sábado, eu ainda leria um texto de Atos. Tem um texto de Atos que diz que mais vale a gente obedecer a quem? A Deus do que os homens. Onde está escrito esse texto? 5:29. 5:29. Deus do que? Aos homens. Nayara, seja fiel a Deus que Ele não vai te desamparar. Pastor, mas eu tenho filhos, como é que vai ficar a casa? Nayara, confie em Deus, Deus não vai te desamparar. Se ela trabalha no sábado, ela vai ficar angustiada, a mão dela vai ficar gelada, ela vai tremer, ela vai querer chorar, tudo. Eu digo para vocês, não afrouxe. Porque Deus está mandando. Hoje não vai dar tempo de eu mostrar, mas eu podia mostrar vários versos da Bíblia que Deus diz hoje. Não é para você deixar para amanhã as decisões hoje. Então, Nayara, eu encerro esse estudo, que foi tenso, que foi forte, e eu encerro dizendo, Nayara, nós podemos orar por isso, para que Deus te abençoe na sua conversa com o seu patrão? Bem, ela disse sim, indiretamente ela está falando o que para mim? Que ela vai falar com o patrão dela. Aí eu entendi que já é o momento de eu parar, que ela vai fazer. E aí eu oro com ele, aquela oração poderosa. Nesse dia nós já estamos no estudo 16. Aí eu faço eles ajoelhar, então vamos ajoelhar aqui. Vamos ajoelhar aqui e vamos orar, porque Deus é poderoso. E eu creio no Deus que não vai desamparar nem você e sua família. De uma forma ou de outra, Deus vai agir. Você acredita nisso, Nayara? Eu acredito. Você acredita nisso? Você acredita nisso daí? De verdade?
Então, quando a pessoa estiver na frente de você e falar essas coisas, você vai ter coragem de dizer isso para ela? Você acredita no Deus que abre o mar vermelho e tudo e realiza milagres? Teve uma pessoa que eu mostrei 300.000 versos da Bíblia e não deu como resolver. E tudo que eu mostrei... Aí eu fiquei tão irritado que eu peguei minha credencial de pastor. Não que eu fiquei irritado, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa lúdica, forte, para impactar a pessoa. Eu peguei meu documento de pastor, joguei assim em cima da mesa dela. Falei assim, ó, o negócio é o seguinte, Nayara, se você guardar o sábado, eu vou deixar isso aqui na sua casa. Isso aqui é meu documento que eu sou um pastor. Eu ainda mostrei para a pessoa. Está aqui, ó, escrito que eu sou um pastor. Se Deus não cuidar de você, pode cortar esse documento na tesoura e jogar fora que eu vou fazer outra coisa da minha vida. Pastor, depois de todo esse argumento aí, e se ele não quiser, ele não aceita, né? Apesar de todo esse argumento, ele não aceita. Assim é, doutor, pode ir, tá? Não, continua. Continua. Aí depois volta de novo. Volta de novo. Viu, pastor? Deixa eu contar uma história rápida aqui. Eu fiquei frustrado, comecei a estudar a Bíblia com uma médica. Comecei a estudar a Bíblia com uma médica. Quando chegamos no último estudo de fazer o apelo final sobre o batismo, ela disse, íamos com uma outra irmã da igreja para estudar. Ela disse para a irmã, mandou um recado dizendo, não quero mais o estudo. Depois explicou o porquê para ela, né, para a irmã. Ela disse que um dia foi no restaurante com os filhos, elas separadas. Sim. E ela foi jantar. E nós já tínhamos estudado quase toda a doutrina, inclusive a questão de saúde, né? Então, quando se sentou com os filhos para jantar, ela pediu uma pizzaria, pediu uma pizza. E agora, o que vamos comer? Ela matutando na cabeça dela. Tem pizza com camarão, tem pizza com linguiça, tem pizza com presunto, com isso, com aquilo. Então ela disse assim, olha, a saída com meus filhos se tornou mais uma tortura para mim do que um momento de prazer. Então ela disse, não posso. E aí parou o estudo mesmo, dizendo não quero mais. Ou seja, optou pelo caminho mais largo. De todas maneiras, pastor, eu me perguntei, será que eu falhei como ministrador do estudo? Será que eu... Posso responder? Pode ser. Pode ser. Pode ser que não. Nós vamos salvar todo mundo. Ó, nós estamos ensinando teologia para vocês e algumas técnicas. Isso aqui é garantia 100% que vai dar certo? Não, porque as pessoas têm decisões e chega um momento ou outro que algumas resolvem não se salvar. Mesmo entendendo, tudo aceitando, algumas resolvem se perder bem. Você fez a sua parte, mas faça bem feito. Pode ser que você tenha falhado. Se você falhou, eu diria que você falhou, analisando assim, do ponto de vista técnico, quem sabe em algum momento ela não respondeu algum apelo em alguma lição, algum assunto que ficou pendente na vida dela e aflorou lá no final. E a questão foi a alimentação. Porque cada estudo fazíamos um apelo. Cada estudo fazia um apelo. Sabe como eu falo assim, mas eu falo mais para brincar com vocês, mas não leve a mal não. Eu sou um pastor, eu fiz uma faculdade, é para eu saber algumas coisas que você não sabe. Mas assim, ó, as pessoas que são leigas e geralmente dão estudo bíblico, elas vão dando o estudo, aí elas deixam para chegar no final, perguntar, e aí, você quer se batizar? Não, a pessoa não vai batizar. Você tem que, cada decisão, cada guerra. Provavelmente, o estudo da alimentação, ela não assimilou. E pode ser, isso é uma possibilidade, não estou afirmando, pode ser que ela não assimilou e você não tenha percebido e continuou e não voltou para resolver essa questão, que ficou pendente na mente dela. E quando ela teve um ponto de conflito nessa coisa que ela não tinha decidido, ela não teve força. Pode ser, ou pode ser que ela aceitou tudo e depois rejeitou. Pode ser. Podia ter comido uma pizza anteriormente já com ela.
Não, mas o fato dela se sentir incomodada, o fato dela se sentir incomodada e até é uma mostra que o Espírito mostra Santo... de que ela tá, de que ela assimilou e que ela talvez não... Exatamente. Pode ter Espírito sido. Santo, sabe? Pois é. Isso. Pode ter sido assim, ó. É por isso que eu falei, são possibilidades. Pode ter sido que ela entendeu, E não quis. mas não assimilou. Pode. Ela entendeu o estudo, mas ela não decidiu viver o estudo. Sabe Por isso que eu sou bem enfático na decisão, assim, ó, cada estudo é uma decisão. Eu martelo a decisão de cada estudo, para eu entender que a pessoa aceitou. Se ela não aceitou, eu vou um pouquinho, volto no estudo que ela não aceitou e martelo. Ah, não entendeu? Vou um pouquinho, volto de novo no mesmo assunto. Até eu perceber que ela assimilou. E se ela não assimilou, aí eu paro de seguir a sequência do estudo. Se tem um estudo assim que ela não assimilou, eu dou um tempo na sequência, estudo uma parábola, estudo um tema mais light, tiro um pouquinho da corda, estudo lá aquela parábola do grão, né? Um caiu na areia, outro caiu na rocha, tudo. E como é que é o seu coração? Você vai ser um coração terra boa ou um coração rocha? E aí depois eu dou um tempo para ela relaxar, aí eu volto no estudo e martelo de novo. A gente percebeu que era uma pessoa que estava lutando, o Espírito Santo estava trabalhando ali, mas ela viu que era muita areia para ela, era muito compromisso, muito desafio, entende? E ela disse, não, isso é muito para mim, eu prefiro continuar a vida que eu tenho, que é mais tranquila, mais light. Ok, ela decidiu uma decisão. Gente, nós não vamos salvar todo mundo, mas o que nós queremos ensinar para você aqui é que a salvação é uma coisa séria. Agora eu vou deixar vocês perguntarem e aí nós vamos terminar. A minha parte eu acabei. Liga. Quando você fala de volta do estudo, ainda, você quando abordar você vai voltar, você repete o estudo passo a passo? Não. Aí eu procuro outros versos da Bíblia sobre o mesmo assunto e falo assim, olha, hoje nós vamos estudar um assunto que a gente já viu, Nayara. Mas eu queria mostrar esse assunto de forma mais ampla para você. Aí às vezes eu levo uma folhinha extra, estudo com ela uma outra folhinha. Ou às vezes não levo folhinha nenhuma, mas vou falando os versos da Bíblia. Eu percebi que esse menino aqui está marcando e anotando, né? Tem gente que faz isso. Então, se ela é uma pessoa que marca e anota, eu não levo os versos, deixo ela anotar na própria Bíblia. Ela está reforçando a ligação. Se ela é uma pessoa que não anota, eu levo por escrito. Certo? Depende de cada pessoa. Mas aí eu volto dessa maneira. Volto até... Pastor, eu fui logo no meu tarde, né? Não sei se vocês... O Wilson, o nome dele. Ele é cunhado do Zeca, que é adventista lá. Ele frequenta o Antônio Carlos, o Zeca, é cunhado dele, é adventista. Aí ele assim, meu irmão está levando, o cara está levando muito a sério. Ele não come mais carne, não come mais refrigerante. Já vou para analisar um pouquinho, né? Isso aí é bem para a saúde e além disso, lembrar um pouquinho do nosso corpo vertente do Espírito Santo, né? Conversando com ele, então, ele já é muito já, uns 6, 7 anos. Eu pergunto já, olha, ele ofereceu um estudo bíblico para ele, eu dou uma seguradinha ainda. Gente, o cunhado dele é adventista. É assim, ó, essa é uma outra diferença às vezes entre nós e vocês. A gente que é pastor, a gente não perde tempo. Ataca. Ele me deu a oportunidade, ele abriu para mim. Filho, para mim, ele botou a bola no pênalti aí. Chuta, meu filho. Você vai esperar o cara fazer mais o quê? Para ser oferecer um estudo. Indireta, né? Isso, com jeito, né? O oferecimento é com jeito. Ó, já eu percebi que você é uma pessoa inteligente, que gosta de conhecer várias coisas. Olha, a minha igreja lá a gente tem um estudo muito legal. Que dia e que hora a gente pode combinar para fazer o estudo? Lembra que eu ensinei lá, atrás? Eu pergunto se a pessoa quer. Que dia e que hora que eu posso... Teve um dia que a Andressa e a Andressa foi fazer uma visita junto comigo, com uma irmã dela, e eu fiz exatamente isso na frente dela. Eu disse, você pode fazer estudo daqui? Posso, para a irmã dela. Eu vou começar a estudar a Bíblia com a irmã da Andressa. E ela falou, não, na quinta eu posso. Então tá bom, você prefere 7 ou 8? Não, eu prefiro 7. Beleza, seu esposo vai estar aí esse horário? Vai. Então tá jóia, 7 horas combinado, para podermos fazer oração aqui, aí já sai logo. Oferece. É que a gente tem a tendência de achar que a gente vai incomodar a pessoa. Essa é a diferença. Pastor, a gente, por ter estudado, por ter feito 1 milhão de estágios e 1 milhão de estudos bíblicos,
A gente já perdeu esse medo de incomodar as pessoas. Eu estou com o melhor produto que existe no mundo. E Satanás oferece um monte de porcaria, ele não pergunta se você quer. Ele só te empurra a goela abaixo. Pastor, quando a pessoa deixa claro que você está incomodando, ela dá indiretas, ela simplesmente não para quieta, está ali fazendo estudo, ela levanta toda hora, vai ver uma coisa, vai ver outra. Ela está dizendo que ela não quer. Isso. Em poucas palavras. Isso. Lembra que tem um item lá? Qual era o item que estava escrito naquela lista? Continue mesmo se a pessoa... Eu não saio da casa dela. E no caso assim, quando você vai dar estudo para um casal, né? Sempre, não sei porquê, mas sempre a mulher que ela sempre está mais adepta, mais aberta. É que a mulher é mais falante, né? E aí o homem simplesmente não quer, o esposo, o namorado, enfim, ele não quer. E aí, na verdade, ela está estudando porque ela quer atingir o marido, né? Sim. E aí é tudo com base em atingir o esposo, mas ele sai na hora do estudo, o que acontece? Eu odeio pescar. Eu não tenho paciência de ficar lá. Eu odeio pescar. Eu dava um estudo bíblico para uma mulher que era exatamente essa situação. Só que o esposo dela gostava de pescar. Não adianta, se você quer atingir o marido, não adianta você avançar nos estudos se o cara não está fazendo. Para, estuda uma parábola, dá um tempinho. E eu descobri que o cara gostava de pescar. Aí um dia eu falei, vamos pescar comigo. Eu não sei pescar, mas eu morava em Barra do Sul, essa cidade é tão bonita, vamos pescar? Vamos. Aí o cara foi pescar comigo. Quer dizer, ele foi pescar, né? Eu fui... Eu pescarei. Passando, para mim era passar raiva. Agora viu, pastor? Dentro da rede do pescador que somos nós, isso, tem peixes que se salvam e peixes que caem na rede. Temos que entender isso também. Pode ser que você não consiga atingir nunca ele. Mas eu fui pescar com esse cara e no final a gente fez amizade ali na pescaria. Um dia só fui pescar com ele. Graças a Deus foi um dia só. No outro dia ele estava lá sentado fazendo estudo. E batizou ele e a esposa dele. Você tem que descobrir algo para você ganhar a amizade dele. Se ele não está parando ali é porque ele não aceitou a sua amizade ainda. Você tem que frear um pouquinho e tentar ganhar a amizade dele. Ou pode ser que aconteça isso. Pode ser que ele nunca queira. E já aconteceu comigo várias vezes, que a pessoa não quer, então continua com quem quer. E depois ela vai ser uma luz para o outro. E tem gente, olha como é impressionante às vezes os milagres que Deus realiza. Eu já vi isso. Tem gente que estava fazendo estudo a mulher e o cara não fazia estudo. Estava lá assistindo jogo, assistindo televisão. Já aconteceu isso comigo. Assistindo jogo, fazendo a televisão, eu fiz todo o estudo com a mulher e a mãe. Aí quando terminou o estudo, eu olhei para as duas e falei assim, olha, nós hoje estudamos sobre o batismo. Vocês querem batizar? Elas falaram, não, pastor, a gente não quer se batizar. Eu fiz tudo isso que eu ensinei para vocês. Não, a gente não quer se batizar. O cara levantou lá de dentro, de onde ele estava na sala da televisão. Veio na minha frente e falou assim, pastor, eu quero batizar. Se elas não quiserem, problema delas, mas eu quero. O cara não sentou em um estudo. Ele só apareceu para dizer isso, pastor, eu quero batizar. Aí eu falei assim, tá, você quer se batizar? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu tinha uma dúvida na minha cabeça, naquele momento. Qual era a dúvida? Ele sabe o que ele está fazendo. Se ele estava lá dentro, fazendo de conta que estava assistindo, mas estava ouvindo o que eu estava falando, ou se ele é um louco que apareceu ali, ele tomou o gadernal aquele dia, apareceu do nada ali. Aí eu falei assim, beleza, então você quer se batizar, o teu batismo é dia tal, do mês tal, do ano tal. 1 mês e meio depois. E para você se batizar, nós vamos ter que fazer 4 estudos. Só eu e você. Amanhã nós vamos fazer o primeiro. E no dia tal é o teu batismo. Tá bom, pastor. Voltou e continuou sem televisão. E no dia seguinte, na hora marcada, ele estava sentado me esperando. E aí o que eu fiz? Eu sentei, peguei o bloquinho de estudos, do primeiro ao último fui fazendo uma revisão assim, você entende que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, pastor. E aí ele foi mostrando para mim que ele tinha prestado atenção no que ele estava falando. Eu fiz 4 estudos com ele assim, recapitulando os estudos. Principalmente os principais, o sábado, a morte, a lei, a alimentação, esses cliques assim, Refiz assim uma geral com eles, é isso aí.
Então beleza, teu batismo é dia tal. E vocês duas, ele vai batizar, vocês não vão? Não, pastor, nós vamos também. Eu batizei, eu tenho foto, eu batizei a família toda. Às vezes, é um aparente desinteresse. Por isso que, ó, aquela frase lá, continue mesmo se a pessoa demonstrar interesse, ela não foi jogada ali à toa. Isso aqui é técnica, estudo de anos, isso aqui não fui eu que inventei aquilo, mas continua. Diga. Aconteceu com a gente, né? Meu primo, ele só chegou no primeiro estudo, né? Ele estava dando para a mulher dele, daí ele chegou no primeiro estudo e já começou a perguntar: vou ter que parar de tomar uma cerveja? Aí a gente só disse para ele que ele não tem que parar nada se ele não quiser, se isso vai depender, ele está estudando com a gente. Aí depois, no segundo dia, tá, eu vou ter que largar meu serviço? Eu trabalho no sábado, eu vou morrer de fome? Foi antes da gente Antes de estudar. Antes de estudar com ele, já veio com tudo Isso. isso. Aí sabe o que eu recomendo? A pessoa veio antes de estudar. Então ela pode estar me demonstrando duas coisas: que ela é uma pessoa sanguínea, que toma, assim, às vezes decisões impensadas, ou que, sei lá, está ansiosa demais, tudo. Eu falo, não, calma, fica tranquilo. Vai chegar um dia que nós vamos estudar isso. Eu não bato antes da hora, mas quando chega o estudo sábado, aí eu bato. Só bato na hora certa. Então é só para mandar a pessoa ficar calma. Isso, fica tranquila. Ah, então posso continuar tomando minha cerveja? Olha, você que sabe. Eu disse para ele, você está estudando, né? Você vai largar tudo isso para a medida que a gente for estudando. Fala, querido. Esse estudo da voz de Deus é o mais usado, mas ele parece que é para pessoas que não têm nenhum conhecimento prévio sobre a Bíblia. Para aquelas pessoas que já têm bastante conhecimento, só que interpretam de forma errada, eu ainda uso esse, começo do zero totalmente, ou utilizo um outro que é mais robusto? Você vai perceber que talvez assim, 80, 90% das pessoas não sabem nada. Nada. 80% no mínimo sabe nada. Isso daí não parece um negócio babaca de tão simples? Mas as pessoas não sabem isso daí. Porque nós estamos na igreja, a gente sabe que aquilo é banal, mas as pessoas falam, eles não sabem. Às vezes você vai dar estudo assim, vou dar estudo para uma pessoa da Assembleia. Não, ele já é crente, ele já sabe muita coisa. Começa no começo. Na verdade, eu fiz essa pergunta porque eu tenho uma amiga que nós começamos a falar sobre a Bíblia, e daí era férias, ela foi lá para Maravilha, a avó do namorado dela era testemunha de Jeová, e começou a estudar testemunha de Jeová. 3 meses depois das férias, nós voltamos e ela sabia toda a Bíblia pelos testemunhos de Jeová. Ai, querida, deixa eu falar, eu fiquei empolgada e agora eu já sei tudo da Bíblia. Aí ela continuou. Aí, quando eu fui começar o estudo com ela, ela já estava com a cabeça toda virada e não tinha quem faça que Jesus é Deus. Aí você tem que começar lá do início. Fernando, aí embaixo do computador tem 2 livrinhos assim do Mark Fisher. Vocês vão ganhar esses livrinhos. Estudando juntos? Estudando juntos. Joga um, pode jogar. Vou jogar que eu pego. Então, se eu oferecer e ela aceitar de novo fazer o estudo, eu Faz. começo com esse? Começa desde a Bíblia lá. Aí, no final desse módulo aqui, que já está acabando, vocês vão receber esse livro aqui, Esse livro, ele tem, além de ter os estudos bíblicos, tem assim, respostas que você pode dar em cada lição. E ele tem num ponto dele, assim, o que pensa cada religião, cada igreja. E aí você olha aqui, Testemunho de Jeová, o que eles pensam, por que eles pensam. Aí com isso aqui você tem subsídio para resolver as questões que aparecem. Como lidar com eles? Como lidar com eles. Como lidar com essa gente. Isso. Você tem que conhecer um pouquinho. E os pontos incontroversos, como seria o caso de o fato de ser entendimento comum, a gente deixar de estudar e passar a estudar só porque eles são controversos? Se, lembra que eu falei daquele princípio minimax? Se você já tem muita amizade com a pessoa, já está há um bom tempo com ela, ela já tem contato com a vida, você pode até arriscar fazer isso. Mas eu recomendo você começar desde o início. Você primeiro, se é uma pessoa assim que tem pontos controversos, mas não é a tua amiga ainda, a gente só aceita uma coisa forte de um amigo. Por exemplo, tem gente aqui que a gente se conhece, mas não é meu amigo. Se eu chegar a falar uma verdade, vai ser bem recebida?
Não. Mas se é um amigo, eu posso falar o que for, que o camarada vai ouvir, vai resmungar, mas vai me entender. Então, é isso que você tem que perceber. A pessoa é minha amiga? Não. Então, ainda não vai nos controversos. Vai devagar, começa do início. Principalmente se ele também está na mesma coisa, né? É. Tá ganhando porque é um ponto comum. Agora, esse estudo que vocês têm na mão não serve assim, ó. Ele é... Você vai dar estudo para por exemplo, um professor, um historiador, alguma coisa assim. Aí, se estudo ficar marcando xizinho, complete as palavras, aí fica muito infantil para esse nível de pessoa, né? Não desmerecendo as outras pessoas. Mas assim, para uma pessoa que tem estudo, às vezes é um doutor, uma coisa, você não pode ir com marque X, preencha aí. Não, aí é um outro tipo de estudo. Outro livro. Que um outro dia eu mostro para você. Tem. Inclusive nós temos aqui. Aí um outro dia eu mostro estudos diferenciados. Mais alguma pergunta? Pastor, em relação ao sábado, existe uma colocação das pessoas que trabalham na área de saúde, médicos, enfermeiros, e que trabalham no sábado. De uma forma diferente de lidar com isso, de ver isso, de fazer uma mudança na vida deles, porque muita gente na igreja, por exemplo, trabalha no sábado sendo médico. Gente, agora eu vou falar uma coisa para você. Não vai dar, você pensa numa caixa de abelha que você enfiou a mão. É isso daí. Não vai dar tempo de eu falar isso aí, eu precisava de tempo para mostrar várias coisas para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o mandamento diz para você não trabalhar. É o seu trabalho ordinário da semana. Então não é para você trabalhar no sábado. Tem enfermeiros que trabalham no sábado. A igreja adventista, isso aí é uma coisa complicadíssima mesmo. Complicadíssima mesmo. A igreja adventista já fez vários estudos sobre isso, vários estudos. Quando a gente vai para os concílios pastores, a gente não fica só jogando bola ou se divertindo. Não, a gente fica alguns momentos discutindo assuntos controversos como esse, trocando ideia, tudo. E esse assunto é uma pedreira. Mas hoje, a igreja adventista mundial, ela tem uma posição oficial. Não é para trabalhar. Faz de conta, se tivesse algum enfermeiro aqui que trabalhasse no sábado e eu soubesse, eu tenho que orientar essa pessoa para ela parar de trabalhar no sábado. E o hospital adventista também. Isso. Aí por isso que eu disse que não dá tempo. Mas assim, sempre a pessoa fala do hospital adventista, não dá tempo de eu explicar tudo hoje. Mas o hospital adventista é completamente diferente do hospital comum do sábado. Mas é um outro pano para manga. Eu só quero dizer hoje, a posição oficial da igreja é, não pode. E se ela continuar, sabe qual a orientação que eu tenho que fazer como pastor? Orientar essa pessoa. Não quer disciplinar. Continuou, remover. Pastor, mas por que isso? Hospital adventista? Aí um outro dia, se vocês quiserem, a gente estuda esse assunto. Pastor, é que nem a gente vai fazer lá aquela... Vai ter o motorista trabalhando. É um negócio complicado. Complicado. A gente vai explicar para ele que não trabalha em sábado, não tem ninguém trabalhando em sábado. Posso eu? Pois é, eu tenho meu obter, como é que... Posso eu mesmo complicar o assunto? Posso eu mesmo complicar o assunto? Minha filha nasceu no sábado, no hospital, tratado por médicos e enfermeiros, no sábado. Ela não teve como nascer em outro dia. Porque ela queria guardar o sábado. Filhos, essa aí é uma caixa de abelha que a gente tem que estudar no outro dia com tempo. Não vai dar hoje. Agora não dá. Podemos, eu vou deixar vocês darem os recados finais. Tá vendo essa lista aqui, ó? Pode vir já.